de São Paulo e serei o mediador nessa noite do Bari Live, com transmissão ao vivo interativa sobre o tema Melhora da imagem corporal pós-cirurgia bariátrica. Essa é uma proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica de informar a população sobre temas relacionados à cirurgia bariátrica e metabólica. As transmissões são semanais, sempre a partir das 20 horas, às quintas-feiras. O Bari Live de hoje é especial, pois trata-se de mais um tema sugerido pelo nosso público. Hoje vamos falar sobre as principais preocupações e dúvidas de todos os pacientes que realizam ou querem fazer a cirurgia bariátrica e metabólica. Muitas perguntas foram enviadas durante a semana pelos nossos seguidores. Participam desse debate no dia de hoje o cirurgião Felipe Vento, do Ceará, de Fortaleza, e o educador físico Alexandre Gadutti, do estado de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo. Todos podem participar enviando perguntas nos comentários da nossa transmissão. Então, para começar o nosso debate, a nossa conversa, bom, temos aqui hoje um cirurgião, um educador físico, para falar sobre um tema que é um tema importante, preocupa muito os pacientes, sem dúvida nenhuma. É um tema muito relacionado à saúde mental, né, há que se dizer isso. E hoje nós não temos aqui ninguém da psicologia, da psiquiatria, mas eu tenho certeza que muitos dos nossos colegas psicólogos, psiquiatras estão nos acompanhando aqui e vão mandar perguntas e comentários pelo chat que com certeza vão enriquecer esse debate, essa discussão, essa conversa. Eu vou começar perguntando para o Felipe. Felipe, a gente sabe que muitos pacientes, embora a gente exalte muito, né, a importância da cirurgia no tratamento da obesidade, doença, né, e os benefícios que a cirurgia tem em relação ao controle das doenças associadas, das chamadas as comorbidades, a gente sabe que muitas vezes a motivação do paciente a fazer a cirurgia ela é uma motivação estética. Isso não há como negar isso. Como é que o cirurgião, frente a uma motivação como essa e uma expectativa do paciente muito voltada para essa questão, o que ele deve explicar para o paciente sobre a cirurgia e sobre esse tipo de expectativa? Bom, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui em São Paulo, aqui na Sociedade Bariátrica. Prazer estar falando para todo mundo aí, os internautas, o pessoal do Instagram, todo mundo. Pois é, Denis, isso é uma realidade cada vez mais frequente. A parte estética, ela faz parte da doença, a obesidade em si. Não que o paciente obeso seja feio, não é isso. Mas muitos pacientes se incomodam com a sua imagem corporal e buscam, às vezes, a cirurgia bariátrica como um refúgio, como um tratamento para isso. E eu acho que é um papel muito importante nosso colocar cada coisa no seu lugar. Então, primeiro mostrar para o paciente que ele está buscando um tratamento médico, ele tem uma doença. A partir do momento que ele consegue encarar a obesidade como doença, tudo muda, né? E a parte estética, a parte de melhora na mobilidade, a parte de melhora na condição metabólica, é uma consequência de um tratamento, que só vai ter bons resultados se ele fizer não só a cirurgia, mas também tiver uma alteração no hábito alimentar dele, na atividade física regular, né? E isso tudo, ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento psicológico, cirúrgico, clínico, nutricional e educador físico, o paciente consegue sim ter bons resultados. Como vai ser a parte estética? Isso é o nosso grande questionamento de hoje. A bariátrica ela não tem nenhum intuito, né, não tem nenhuma pretensão estética. E isso a gente tem que deixar muito claro para o paciente na primeira conversa, na primeira consulta. Se o paciente busca a cirurgia bariátrica única e exclusivamente com uma finalidade estética, eu não sei se ele já está bem encaminhado. Um paciente que tem que ser muito bem trabalhado do ponto de vista psicológico para entender que o foco da cirurgia não é esse. É um foco muito maior. Agora é óbvio que se o paciente tiver com condições de mobilidade boas, com condições metabólicas e físicas melhores, ele consegue buscar uma melhoria na parte estética, na parte de imagem corporal, principalmente com a ajuda desses caras aí que fazem uma diferença enorme na vida do paciente no pós-operatório, que é a parte da atividade física, do ganho de massa muscular, que mexe com tudo isso, né? Então acho que é fundamental a gente já deixar muito claro para o paciente
que não é o foco da cirurgia, mas que melhora sim, na maioria dos pacientes eles ficam bem satisfeitos. Você acha que a questão estética ela deve influenciar ou influencia o cirurgião na escolha da técnica que ele vai propor para o seu paciente, na técnica de cirurgia bariátrica? E, na tua opinião, as diferentes técnicas cirúrgicas bariátricas, elas têm alguma influência no resultado estético? O que você... Hoje, assim, resumidamente, existem várias técnicas em cirurgia bariátrica, mas as mais conhecidas, mais feitas no mundo, que é o sleeve e o bypass, né, são técnicas que chegam a mais ou menos a mesma perda de peso ponderal ao longo do tempo. Tá? Eu acho que não, eu acho que o cirurgião não deve se embasar e se basear na finalidade estética para definir a sua técnica. Existem muitas outras coisas, muitas comorbidades mais graves que definem a nossa prioridade, a nossa indicação de cirurgia. Se o paciente tem um diabetes grave, se não tem, se o paciente tem uma esteatose grave, se não tem, se o paciente tem um refluxo grave, se não tem, aí sim a gente consegue delimitar um pouco melhor qual a técnica cirúrgica. Em relação à estética, eu acho que é muito mais um trabalho ao longo do tempo de pós-operatório, de uma boa suplementação nutricional e de um bom aporte de atividade física regular que vai definir o resultado estético daquele paciente. Independente se ele fez sleeve, se ele fez bypass, ele consegue ter uma melhoria na imagem corporal, tendo uma boa parte nutricional e tendo um bom acompanhamento na atividade física. Gaduti, os pacientes, lógico, todo mundo quer emagrecer, é evidente, né? Quer operar, quer emagrecer o máximo possível, mas existe também uma preocupação de muitos dos pacientes, eles colocam isso para a gente nas consultas, sobre assim, emagrecer demais e ficar com cara de velho. Eu não sei se você já ouviu alguém falar sobre isso ou com esse tipo de preocupação. Explica um pouquinho para a gente essa questão da fisionomia, qual a relação disso com questões relacionadas com a composição corporal, que é um tema que você estuda muito, e onde que o educador físico ele atua no pós-operatório, no sentido de, vamos dizer assim, balancear e melhorar o resultado desse paciente em termos de composição corporal, para que ele perca peso de uma maneira saudável e não fique com cara de velho. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer o convite, agradecer a presença aqui. A imagem corporal é um tema muito amplo, né? Então a gente sabe que o paciente, quando opera, ele se preocupa realmente muito acentuadamente com essa imagem corporal. E com o passar do tempo, realmente ele tem essa mudança de fisionomia. E o exercício físico atua diretamente nesse momento pós-cirúrgico para diminuir essa perda de massa muscular, né? Então, o paciente ele precisa ser orientado, principalmente pelos médicos, cirurgiões, toda a equipe multidisciplinar, para ser encaminhado para um profissional capacitado, um profissional de educação física, que ajude nesse processo de emagrecimento. E ele consiga minimizar essa aparência de envelhecido, ele se sinta aparentemente mais saudável. Então, eu acredito que o exercício físico, sendo bem orientado no momento logo após aí a liberação médica, após 30 dias, ele já vai entrar de forma efetiva para que ele consiga se perceber melhor após a cirurgia. Existe um exercício físico ideal para essa pessoa? Quer dizer, é mais aeróbico, é mais musculação, é um pouco dos dois? Assim, pensando que é evidente que a maioria, ou nenhum paciente quase que opera vai virar, nenhum é atleta, né? E poucos vão virar atletas. Alguns até viram atletas, né? E a maioria reclama que musculação não gosta de fazer, não quer fazer. E é o que a gente indica muito como cirurgião. E é bom ele confirmar se é o ideal, né? Agora, por exemplo, alguém que vai fazer uma atividade 3 vezes por semana, por exemplo, né? Durante 1 horinha, o que você recomenda? Qual que é a tua prescrição? Hoje cada vez se fala mais em prescrição de atividade física, não em recomendação.
Qual que é a tua prescrição? Hoje em dia, o exercício pós-cirurgia bariátrica, ele é efetivo nessa diminuição dessa massa muscular, nessa perda de massa muscular. Então, tem que ser orientado ao exercício de força. O exercício de força ele é extremamente importante para minimizar essa perda e futuramente até chegar num ponto possível de ganho de massa muscular, se for bem acompanhado, com suplementação, com o exercício correto. Então, o exercício de força, é lógico que todo mundo acha que a musculação é o único meio de fazer exercício de força. Hoje existem alguns tipos de treinamento, alguns métodos que você consegue atingir esse objetivo de atuar com exercício de força. Não é mais aquela velha musculação que você entra na academia e faz só os exercícios com peso, com sobrecarga muito grande. Hoje tem diversos tipos de treinamento de força e o paciente buscando isso pós-cirurgia, com certeza ele vai ter um ganho bem acentuado dessa imagem corporal. Ele vai se ver mais saudável, ele vai se sentir melhor. E alguns pacientes realmente eles entram nessa condição de compulsão pelo exercício, como existe compulsão por drogas, por bebidas, e alguns realmente viram atletas. E aí você fala assim, realmente ele fica viciado em fazer exercício. Alguns viram maratonistas, outros viram atletas que fazem Ironman. Realmente, só que isso é um processo, não dá para se começar isso de uma hora para outra. Tem que ter toda uma prescrição correta inicial para poder chegar num ponto de você, de repente, se tornar um atleta. E não já, logo de cara, já começar a fazer um exercício muito intenso, porque isso vai trazer alguma repercussão para a condição física desses pacientes. Tem que ir devagar, né? Eu costumo falar para os pacientes que, às vezes, nessa ansiedade de começar logo a atividade física, que por um lado é bom, para também não se machucar, né? Então, fazer com orientação. Exatamente. A pessoa, às vezes, não está acostumada a fazer atividade nenhuma, vai lá sozinha, pegar um aparelho de musculação, levantar um peso e depois vai ter uma lesão no ombro, no joelho, uma lesão muscular. Então, tem que ir devagar e com orientação, né? Uma coisa interessante também, o Gaduti pode confirmar, eu concordo, tem que ir devagar, mas tem que ir devagar e sempre, né? Porque muitos pacientes fazem atividade física, começam aquela empolgação, logo depois da cirurgia bariátrica existe uma perda ponderal muito rápida, né, em torno de 10% do peso no primeiro mês, a gente fala em 20% do peso em 3 meses, mais ou menos, então a perda no início é muito rápida. E aí o paciente ele começa a buscar uma atividade física, mas infelizmente muitos depois de 6 meses, 1 ano de cirurgia, o dia a dia corrido, do estresse, acaba que vai deixando a atividade física e aí fica uma coisa de lado. E o que a gente vê no consultório que é muito mais importante, o paciente que realmente ele consegue fazer de uma forma regular, 3 vezes na semana, 1 horinha, do que aquele paciente que vai uma vez na academia e faz 3, 4 horas. Na semana seguinte ele corre uma meia maratona, sei lá. Mas essa constância na atividade física ao longo do tempo, que a gente percebe uma melhora muito bacana na condição física do paciente e com certeza na composição corporal também, né? Exatamente. A gente fala de exercício agudo e exercício crônico, né? Então, o exercício físico tem que se tornar parte da vida dele e tem que ser crônico, de forma de uso crônico, vamos dizer assim. Ele tem que ter a regularidade. Hoje, algumas diretrizes já são bem estabelecidas e eles têm que, assim, hoje no mínimo 3 vezes na semana. Pelo menos tem que ter 3 vezes na semana exercício físico. De preferência, óbvio, exercícios de força. Pode combinar com exercícios aeróbios, sim, mas o exercício de força é o que vai trazer o maior benefício e minimizar a perda de massa muscular nesse processo, principalmente inicial, de perda de peso. Certo. Felipe, uma pergunta quase que unânime de todos os pacientes, né? Quando chegam no consultório a primeira vez, quantos quilos eu vou perder, né? E muitas vezes os pacientes projetam um resultado, e aí falando de imagem, quer dizer, projetam uma imagem, né, sua, às vezes de quando eram mais jovens, né, eram magrinhos, e projetam esse resultado para si.
né? A gente sabe que o resultado médio do tratamento cirúrgico, ele não necessariamente vai deixar o indivíduo magrinho, né? E não necessariamente vai levar ele aquele peso que ele está projetando. Existem fatores relacionados à genética, à resposta metabólica do organismo frente ao tratamento, o próprio rigor com que ele vai seguir a dieta, se ele vai fazer mais ou não atividade física. Então, como é que você coloca isso, como é que você ajusta essa expectativa do que se espera em termos de resultado, para que isso não vire uma certa frustração com essa questão? Isso é muito importante, muito interessante, e aí volto àquilo que a gente comentou no começo da nossa conversa. O paciente primeiro tem que entender que ele tem uma doença chamada obesidade. E cada vez mais essa doença é mais estudada, mais bem conhecida, mas a gente tem muitas coisas a aprender ainda sobre ela. E o que a cirurgia bariátrica e metabólica vem mostrando ao longo dos anos é que a perda de peso é um detalhe num grande processo de controle de uma doença maior, que é a síndrome metabólica com obesidade. Os pacientes querem algum número, eles buscam alguma coisa, né? Eles querem saber quantos quilos vão perder. Então a gente joga dentro de uma média, numa expectativa, mas aquilo não é para ser uma expectativa real, né? Obviamente que tem pacientes que vão perder um pouco mais rápido, outros um pouco mais lentos, mas o que a gente tem que mostrar para eles é que com o longo do tempo de tratamento, se ele realmente conseguir mudar o estilo de vida dele, ele vai sim conseguir perder uma grande quantidade de peso, vai melhorar demais a condição clínica metabólica e de mobilidade, né? E que vai trazer uma vida muito mais saudável para ele dali para frente. Se a gente entender que a obesidade é uma doença central, é uma doença crônica, é uma doença progressiva, é uma doença incurável, né? A gente tem que deixar isso muito claro para o paciente. Ele tem que fazer a parte dele. A cirurgia ajuda muito. A cirurgia mexe em vários aspectos, vários sinalizadores cerebrais, hormônios gastrointestinais, sais biliares, flora intestinal, composição de músculos, são coisas extremamente complexas. Mas o que eu sempre falo para eles, você quer ficar magra, você quer ficar magro, você quer ficar bem saudável, você tem a sua parte na coisa. Você tem que mudar a sua forma de alimentação e você tem que fazer uma atividade física regular. Eu costumo prescrever mesmo, só procura o educador físico e você tem que fazer 3 vezes de musculação. Doutor, não gosta, então vai tomar como remédio. Porque precisa, né? Exatamente. Um acompanhamento assim específico e a pessoa realmente fazendo o exercício, em média ele chega a perder 3,5 kg de gordura fazendo exercício físico durante 1 ano. Assim, se você acompanhar ele, 3 quilos, certeza. Por exemplo, vamos lá, ele operou, chegou, começou a fazer exercício. O exercício vai potencializar a perda aí de 3,5 kg. Isso é dado estatístico em estudo. Realmente, fazendo o exercício acompanhadinho, certinho, ele chega a potencializar 3 quilos de perda só de completando a pergunta do Denis, você não vai voltar a ficar com o seu corpo de 18 anos. Esquece, né? Isso passou. Se você conseguiu aproveitar e curtir essa fase, ótimo. Se não conseguiu, não vai conseguir mais. Vai conseguir de uma outra forma. Então, homens, mulheres, esqueçam. O corpo que você tem hoje, você não tem como projetar anos para trás. Você vai projetar para frente. E isso é fundamental, que tenha um acompanhamento muito próximo com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, o próprio cirurgião, que faz muito esse papel de psicanálise, às vezes, nas nossas consultas. A gente tem que deixar isso muito claro para o paciente. A gente tem que trabalhar um pouco disso. Ele tem que ter expectativas reais. É como chega um paciente, chega, doutor, eu quero perder 30 quilos em 1 mês. Não vai perder. Não vai perder. Então tem que ter uma expectativa dentro de uma realidade. E voltar a ter corpo de 18 anos, muito difícil, não vai voltar. Felipe, tem uma pergunta sobre cirurgia aqui, especificamente, da Tatiana Arruda, que mandou pelo Instagram. Ela pergunta sobre cirurgia aberta ou por vídeo. Quais são os critérios para definir? Fala um pouquinho, explica um pouquinho se hoje em dia o que a gente faz mais e se tem alguma diferença em termos de resultado entre o acesso laparoscópico, a cirurgia convencional. Quais são as diferenças principais? Muito bem. Cirurgia aberta e cirurgia por vídeo, na verdade, cirurgia aberta é a cirurgia cortada, né? A cirurgia que a gente fazia antigamente.
Hoje ainda tem? Ainda tem, mas em critérios de indicação, são indicações muito mais da onde o cirurgião está, se não tem a formação ou a possibilidade de fazer por via laparoscópica, ele até pode fazer aberta, mas hoje em dia no nosso meio é muito difícil a gente ver e se deparar com cirurgias convencionais. Acredito que a grande maioria dos pacientes, principalmente no mercado privado, faz por videolaparoscopia. No SUS, sim, ainda tem alguns lugares, alguns estados que fazem cirurgia aberta e não é errado de forma nenhuma. É a forma que eles têm para fazer e os resultados são exatamente os mesmos. A cirurgia é exatamente a mesma. A forma, a diferença é a forma de acesso. Como eu vou chegar no estômago daquele paciente, como eu vou chegar no intestino daquele paciente. Por videolaparoscopia, são alguns orifícios, por cirurgia aberta, é uma incisão de 10, 15 centímetros, dependendo da equipe que faça. Em termos de perda de peso, de imagem corporal, não muda muita coisa. O que muda é a cicatriz. Então, se a cicatriz é uma coisa que incomoda do ponto de vista estético, e na maioria dos pacientes é sim, isso influencia na decisão. Mas se o paciente tem condições, ou se tem plano de saúde, se ele consegue fazer a cirurgia por vídeo, é uma cirurgia de resultados iguais do ponto de vista de perda de peso, mas sem dúvida é uma cirurgia com bem menos possibilidade de complicações. Daí, se a gente fala em complicações, é um outro capítulo. A cirurgia aberta, infelizmente, tem mais possibilidade de complicação do que a cirurgia por videolaparoscopia. Gaduti, você percebe na tua prática e em que medida aspectos relacionados à saúde mental, eles influenciam na adesão do paciente à atividade física, na motivação que ele tem para ir fazer, para continuar fazendo? Qual que é a tua percepção sobre isso na tua prática? Atuando com paciente bariátrico já há aproximadamente 7 anos, a gente percebe que quando o paciente ele perde bem peso com a cirurgia, ele se sente mais motivado a fazer exercício, né? Ele busca essa melhora da imagem, ele busca essa melhora da condição física, então ele continua um processo positivo. Já quando o paciente ele estagna o peso, quando ele não se vê naquele objetivo atingido, realmente ele começa a dar uma pisada no freio. Você percebe que ele acaba, às vezes, não aderindo tão bem ao exercício, ele procura já observar outras situações com que ele consiga burlar um pouquinho a situação de foco da imagem dele. Você diria que existe uma tendência a se desmotivar muito facilmente? Exatamente, por isso que a cirurgia, quando ela tem um efeito de perda prolongada, ele consegue se sentir mais motivado. É um fator positivo, realmente, para ele aderir ao exercício físico. Agora, uma coisa que a gente vê também é que muitas pessoas, já desde o início, acabam ficando muito inibidas, por exemplo, e isso com muita relação com essa questão de corpo, né, de como é que se sentem em relação às outras pessoas, por exemplo, frequentar academias, né? Elas sentem que a academia é um ambiente meio narcisista, talvez, né? E que elas se sentem meio acanhadas, né? E o que você recomenda? Qual que é a orientação que você dá? Como é que você trata? Então, realmente, os pacientes, normalmente, quando eles me procuram, eles normalmente procuram ambientes mais, aliás, menos hostil. Então, na verdade, a academia para eles é um ambiente muito hostil. Dificilmente você consegue pegar um paciente recém-operado e já incluir ele numa academia, num lugar específico onde tem outras pessoas. Normalmente, eles preferem ambientes mais tranquilos, ambientes mais reservados. Então, eles procuram dentro da casa deles fazer exercício, dentro do condomínio, prédio, onde tem aquelas salas mais reservadas. Agora, ir especificamente para uma academia muito grande, com uma quantidade muito grande de pessoas, realmente é um ambiente hostil para eles. Eles preferem ser tratados mais individualmente. Só pegando um gancho aqui de uma coisa que você falou interessante, às vezes o paciente ele fica um pouco desmotivado quando ele percebe a diminuição na velocidade de perda de peso. Até porque o paciente que tem em casa e tem facilidade é a balança.
né? Então ele vai, pesa e vê. A gente vê muito comumente no consultório, o paciente depois de alguns meses de cirurgia, o paciente vem com essa queixa: doutor, eu não estou mais perdendo peso. E eu sempre volto com a pergunta: você está perdendo medidas? Sim, doutor, estou perdendo medidas. E isso para a gente é um dado extremamente importante, que mostra de uma forma indireta que o paciente continua perdendo a massa de gordura, né? Porém consegue recuperar um pouquinho de massa magra. E isso é um tema extremamente importante. Então, como é que vocês lidam com isso também? O paciente tem que ter essa noção de que não é a balança, talvez o melhor parâmetro, é o mais fácil, é o que a gente acompanha no dia a dia. Mas como é que vocês fazem para acompanhar de uma forma mais bacana esses pacientes? A forma mais usada realmente é a bioimpedância, né? O exame de composição corporal é o mais utilizado. Existem outras formas? Existem medidas de circunferência, adipômetros, mas assim, a medida da composição corporal que todo mundo gosta de ver e olhar, observar cada detalhe é a bioimpedância. Realmente, o exercício, para o paciente bariátrico, ele vai ajudar a manter, a estabilizar a perda de massa muscular. Eu hoje, já com alguns pacientes acima de 5, 6 anos de cirurgia, eu consigo observar pelo menos uma manutenção, não um ganho. Dificilmente você vê ganho, porque até eles estão envelhecendo também, né? Conforme você vai vendo o trabalho, se a gente consegue pelo menos essa manutenção, e aí sim a diminuição da perda de gordura, aí fica perfeito. Então, quer dizer, aí eu consigo mostrar efetivamente para esse paciente em exames como bioimpedância em parceria com nutricionistas, outros profissionais, e efetivar o trabalho, dizendo, ó, aqui realmente, ó, a massa muscular estabilizou e você está eliminando gordura. Então, talvez seja essa grande dificuldade do paciente já a longo prazo entender isso. Entender que estabilizou. Então, o peso talvez esteja parado, mas ele está diminuindo o percentual de gordura, que é o principal foco nesse momento pós-cirúrgico, é diminuir esse percentual de gordura. Nós temos aqui alguns comentários de pacientes que estão participando aqui do nosso chat. O Luiz Carlos Stefani, que está muito feliz, já perdeu 27 quilos, acha que está parecendo mais jovem, que as pessoas estão errando a idade dele, inclusive. A Vanessa da Mota, que também já com pouco tempo de cirurgia já atingiu a sua meta. A Patrícia Raíssa, que também com 7 meses de cirurgia já está próximo da meta aí, pretendida por ela. O que vocês dois recomendam para esses pacientes, para que, do ponto de vista, lógico, além das orientações, mas falando especificamente em relação ao cuidado com o corpo, atividade física, no sentido de manter esse resultado, o que eles devem fazer hoje que vai impactar o resultado deles daqui a 5 anos? Bom, em primeiro lugar é buscar os resultados dentro de uma possibilidade real e buscar ser feliz, né? Então, a primeira coisa, o paciente está ali porque ele está com a condição clínica ruim, ele está sendo infeliz em vários aspectos na vida dele. Então, a partir do momento que ele está feliz, é um grande princípio para ele estar de bem com a composição corporal, com a imagem corporal, com tudo isso. Então, essa parte psicológica é fundamental. O que eu falo para todos os pacientes, eu divido os pacientes em 2 grupos, os que malham e os que não malham. O que eu vejo no meu consultório de pós-operatório mais tardio são 2 grupos completamente diferentes. Os que têm uma atividade física regular, e aí eu bato muito na tecla da musculação, que eu acho que é que realmente, das atividades físicas, é a que mais desenvolve a massa magra, que é o que a gente quer resgatar nesse paciente, tá? E se ele gosta de atividade física aeróbica, ele faça também, mas tem que fazer a musculaçãozinha dele 3 vezes por semana, se quer ter um resultado muito bom a longo prazo. E isso não adianta, é um outro paradigma, Denis, que eu vejo muito, eu acho que você vai concordar comigo, que é aquela história do paciente, principalmente pós-bariátrica, deixar de comer para emagrecer mais. Isso é um erro muito grande. Na verdade, a gente quer que ele coma bem. Não é bem em quantidade, é comer bem em qualidade. Então, se o paciente ele come bem, com uma boa orientação nutricional, se ele tem um bom aporte de carboidratos que vão dar energia para ele, se ele tem um bom suporte de proteínas, seja com suplementação ou pela própria alimentação bem focada nisso,
com muito substrato de proteína e energia, ele malhando desenvolve sim a massa magra. E desenvolvendo o músculo, esse próprio músculo vai consumir a gordura interna dele. Quem come mais proteína fica mais bonito, Felipe? Eu acho que sim. Fica, né? Eu acho que sim. Perde menos massa muscular. Exatamente, não é? isso é bem claro. Se você tem uma suplementação proteica, você consegue fazer com que esse músculo ele esteja mais aparente, ele ganha volume. Talvez ele não ganha quantidade, mas ele ganha volume. Então, um músculo desenvolvido, ele traz uma aparência melhor. Então, nesse contexto da imagem corporal, o exercício físico ele é imprescindível. Pensando e voltando à pergunta, eu estipularia metas, falaria a curto prazo, médio e longo prazo. Então, quer dizer, eu estou fazendo exercício, o que eu quero mudar? Vou diminuir então meu percentual de gordura a curto prazo, médio, longo. O que eu preciso fazer? Alimentação é a primeira coisa, suplementação e a atividade física, exercício físico orientado para poder chegar nesse ponto de imagem corporal satisfatória ou aquela imaginada, né? Agora, a Jane Nunes Dória tá comentando aqui que ela não gosta de fazer musculação, mas que ela faz porque ela sabe que é importante, etc. Isso é uma coisa que também eu costumo falar para os pacientes, que é importante também que se divirtam, né, nessa atividade. Fazer alguma coisa que goste, porque às vezes, quando vai fazer alguma coisa que odeia, que é um sacrifício, às vezes existe uma dificuldade até em dar continuidade àquela atividade, e até, a gente falou que não ia falar de estudo nenhum aqui, mas tem até estudos que mostram que isso até acaba motivando depois a pessoa a buscar uma recompensa, né? Do tipo, nossa, eu fiz esse esforço aqui terrível, 2 horas de malhação, eu mereço, né? Eu mereço alguma coisa gostosa. Então, como é que se orienta? Às vezes, uma das atividades, por exemplo, que hoje está muito na moda nas academias, e muitas pacientes começaram a fazer e acabaram se encontrando, é luta. Né? Luta é uma boa atividade, para ganhar massa muscular. Com certeza. Como o Felipe falou, eu acho que tem que ser feliz. A primeira coisa é ser feliz. Você tem que encontrar aquilo que te faz feliz. Não adianta você estar fazendo uma atividade que você sabe que ela vai trazer um benefício, mas você não está feliz. Então, a luta é uma ótima atividade porque assim, são movimentos funcionais, movimentos que exigem da musculatura recrutada uma demanda muito grande e promovem um ganho de massa muscular, com certeza. É lógico que vão ter atividades dentro da luta que são mais características no formato aeróbio e outras mais anaeróbias. Então, esses movimentos, essas mudanças durante o momento da atividade vão acontecer, mas sempre buscando a felicidade, o objetivo do exercício trazer uma recompensa positiva, não ficar naquela frustração de eu estou fazendo as 3 séries de 10 e eu não aguento mais fazer isso. Isso para o paciente vai ser muito ruim. E sem contar o lado psicológico também da recompensa, a parte neurofisiológica aí da serotonina, da dopamina, que conhecidamente a atividade física libera uma grande quantidade dessas substâncias que nos dá o bem-estar, né? Nos dá um substrato de maior felicidade, né? Isso eu falo muito para o paciente também, principalmente aquele um pouco mais ansioso, um pouco mais depressivo. O primeiro remédio para ele não é um remédio que ele vai tomar via oral, é uma atividade física, seja que ele goste mais, mas se ele consegue fazer atividade física, ele tem uma liberação de vários neurohormônios que vão dar uma sensação de bem-estar para ele. Isso acho que você consegue ver bem mais do que a gente no seu dia a dia, não? É bem característico o paciente que normalmente ele começa uma sessão de exercício, você percebe ainda ele meio devagar, meio sonolento. Ao término da sessão, você já percebe toda a liberação de determinados hormônios, como a serotonina, endorfina, adrenalina, e esse benefício fica prolongado, essa sensação de satisfação é muito prolongada. O que é um conselho a todos os profissionais de educação física é tentar conciliar os exercícios de resistência de força, exercícios funcionais, com a atividade que traga essa satisfação para o paciente. Aqui a gente tem outros comentários. O Kleber
Borbolato Rodrigues, ele virou um atleta, né? 10 meses de cirurgia, musculação 4 vezes por semana, corre na rua 2 vezes por semana. Então, parabéns, Kleber. Meus parabéns, Kleber. Motivação continua assim. E a Larissa Lemos, ela chama atenção, né, para uma coisa importante, que é a nutrição. Quem faz uma atividade física intensa, né, da importância também de ingerir carboidrato. Né? A gente fala que é bom não confundir as coisas, né, de restrição de carboidrato, de doce, de açúcar, de massa, no sentido de obter o melhor resultado, de não recuperar peso, etc., versus uma situação de uma atividade intensa em que você precisa ter o carboidrato. Aqui ela até ressalta que tem pessoas que acabam passando mal numa atividade física intensa. Então, tudo isso, essa orientação é muito importante. Não, tem que ser né, passado. O paciente ele tem que se alimentar, tem que ter a quantidade necessária de carboidrato, de proteína, para poder ter esse suporte durante o exercício. Não tem como você chegar em jejum e fazer uma atividade intensa, exaustiva, por um longo prazo. Ele não vai aguentar essa sessão por muito tempo. Então ele tem que realmente ter... É lógico, aí você vai buscar uma qualidade de carboidrato. Você não vai comer, como você falou, um doce antes de fazer um exercício. Você vai comer um carboidrato um pouquinho mais refinado. Você vai olhar e falar assim, eu vou comer algo que vai me agregar, não vai me prejudicar. Tem outras perguntas aqui, comentários sobre atividade física, mas eu vou mudar um pouquinho o assunto e vamos falar um pouquinho sobre a questão da sobra de pele, Felipe, que fica depois da cirurgia. Isso é uma preocupação também dos pacientes. Qual o momento de fazer o reparo cirúrgico disso, a cirurgia plástica? Fala um pouquinho sobre isso, sobre o momento, sobre se deve fazer tudo junto, se deve fazer por partes, né? Comenta um pouquinho a tua experiência. Isso é bem interessante. Primeiro, que cada paciente é um caso, né? Cada um é uma história diferente. A sobra de pele vai acontecer na grande maioria dos pacientes, principalmente naqueles grandes obesos, tá? Elas começam a ficar mais evidentes depois do 4º, 5º mês de operado, que é a fase que os pacientes perdem mais peso. E aí, voltando à atividade física um pouquinho, quanto mais ele consegue malhar, quanto maior a suplementação de proteína, de outros aminoácidos, ele consegue recuperar um pouquinho essa flacidez. Mas muitos pacientes realmente sobram pele e a cirurgia plástica depois ela vem com uma técnica reparadora que, do ponto de vista estético, às vezes agrega valor, sem dúvida nenhuma. A gente sempre espera em torno de 1 ano e meio, né, mais ou menos isso. E por que isso? Porque é com 1 ano e meio, mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos, que a gente percebe na maioria dos pacientes a estabilidade da perda de peso. A grande maioria dos pacientes perde muito peso durante 1 ano, 1 ano e meio, depois ele recupera um pouquinho e estabiliza. Nessa fase da estabilização de peso, o paciente que está acompanhando com a equipe, que está bem nutrido, que está com os exames todos ok, a gente sim encaminha para o cirurgião plástico, principalmente para aqueles abdômenes em avental, que a gente chama, aquele abdômen que fica dobrado e que na dobra fica dando realmente bactérias, fungos, dermatites tópicas, enfim. O paciente tem uma doença ali, realmente tem que retirar aquele excesso de pele. Então, o melhor ponto, a melhor fase de começar a pensar nas reparadoras é depois de 1 ano e meio, mais ou menos, se o paciente estiver bem nutrido, acompanhando com a equipe multidisciplinar, tudo direitinho. Em relação à perna, braço, todas as outras partes do corpo que sobram pele, isso é muito específico de paciente para paciente. Não existe uma regra específica, não, você vai fazer ou você não vai fazer. E a gente se separa muito com pacientes grandes obesos, mas que nessa obesidade tem uma massa magra grande, tem muito músculo. Então o paciente perde muito peso no total, mas ele não fica com tanta pele sobrando. Ao passo que alguns pacientes que não são nem tão obesos assim, ficam com bastante pele sobrando. Então é uma coisa muito individual, mas o time, o tempo é esse, é mais ou menos 1 ano e meio depois. Às vezes, e se faz junto ou não, é uma decisão muito mais do cirurgião plástico, isso muito mais para as mulheres, tem muitas mulheres que querem fazer mama e querem fazer abdômen ao mesmo tempo. E isso gera uma preocupação para a gente como cirurgião, primeiro, que são cirurgias que são demoradas. Se o paciente vai fazer mama mais prótese, vai tirar a pele da mama e colocar uma prótese, só essa cirurgia demora 3, 4 horas mais ou menos. Depois vai para o abdômen mais umas 2 horas. É uma cirurgia de longo tempo que sangra muito. E na bariátrica a gente também se preocupa a longo prazo com as anemias.
Então é todo um equilíbrio de coisas que tem que ser muito bem conversado com paciente, cirurgião bariátrico, cirurgião plástico, toda a equipe. Não, tem um estudo, não querendo entrar nessa parte, mas que eu vi que 95% dos pacientes que fizeram cirurgia reparadora recomendariam para outros colegas fazerem a cirurgia reparadora pós-cirurgia. Isso é um dado interessante, 95% é bem assustador. Você fala assim, nossa, realmente, quando a pessoa se vê com excesso de pele, ela quer fazer e se vê livre daquele mal-estar causado. Então, provavelmente, essa aparência e esse aspecto psicológico é muito, muito aumentado. E depois que o paciente faz a plástica, Gadutti, quanto tempo ele pode voltar a fazer atividade física? Como é que é a volta da atividade física, por exemplo, depois de uma abdominoplastia? Como é que é isso? Não, na verdade, eu espero o cirurgião o cirurgião plástico me passar essa diretriz, direcionamento para poder falar, não, agora ele já está liberado para fazer exercício, mas exatamente, a gente volta, pelo menos pela minha experiência, aí, pelo menos uns 30, 60 dias para poder realmente voltar um nível de exercício já moderado a intenso, que era já provavelmente prescrito anteriormente, porque você acaba tendo uma pausa, então você dá uma reduzida justamente na intensidade. E aí a gente vai chegando novamente, progredindo. Não dá para voltar numa condição de exercício que você fez anteriormente. Então, aí você vai agregando intensidade, volume durante as sessões para chegar naquele patamar novamente e progredir. E, Felipe, o que você vê assim em relação à autoestima dos pacientes, né, nessa etapa, né? Depois que emagreceu bastante, fez a plástica, é natural que os pacientes melhorem sua autoestima, e isso tem algum impacto na saúde mental desse indivíduo? Como demais. Cirurgião, a gente não quer entrar muito na seara aqui dos profissionais da psicologia, né? Até para não falar bobagem, mas como cirurgião, o que você percebe? Eu acho que um dos grandes ganhos da cirurgia bariátrica, a gente vê muitos no consultório, é exatamente essa felicidade que os pacientes trazem de volta na vida deles, né? Isso tem muito a ver também com a imagem corporal, principalmente depois das plásticas, eles ficam extremamente mais felizes, mais de bem com a vida, se mostram mais para a vida, vão mais à praia, vão mais curtir os seus dia a dia, e esse lazer traz felicidade. E isso tem muito a ver, se o paciente está bem de cabeça, ele está bem... mente sã, corpo sã, então isso é fundamental. Agora, é claro, isso tem que ter tudo, uma boa conversa com o psicólogo, uma boa conversa com o cirurgião, existem todas as fases, né? Então a fase de início é uma fase que perde muito peso, depois de 3, 4 meses o paciente está no auge daquela alegria dele, então é o paciente que começa a buscar mais atividade física, começa a se mostrar mais, começa a querer sair mais, ele estava muito recluso, estava muito escondido, e depois de um ano e meio ele já começa a se questionar porque tem pele sobrando, porque a vizinha já falou que já está comendo muito, já está engordando de novo, aquilo já vai mexendo na cabeça do paciente. Então isso tudo tem que estar muito bem claro para o paciente, que vão existir aquelas fases, a fase da euforia, a fase da realidade, a fase de sobrar pele, a fase de ter que malhar e ver um resultado mais demorado em busca de um corpo mais bonito, né? E isso tudo ela tem que entender que é uma junção de coisas. É a saúde mental com a saúde física que está muito melhor. Então, sem dúvida nenhuma, o paciente com obesidade severa, com comorbidades associadas, um ano depois da cirurgia bariátrica, é um paciente muito mais saudável, do ponto de vista metabólico. Ele tem muito mais mobilidade, ele tem uma respiração muito melhor, ele dorme muito melhor, ele tem mais força muscular se ele estiver fazendo atividade física, e com isso ele consegue ter uma vida muito mais ativa. Isso traz felicidade, traz bem-estar e traz uma nova relação. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Entra muito com a história do psicólogo. Ele começa a ter uma nova relação psicológica com o que ele está vendo no espelho. E isso tem que ser muito bem trabalhado. O paciente consegue trabalhar isso bem, é um paciente que ele melhora em todos os aspectos na vida dele, e a autoestima vem junto, com toda certeza. Você nota alguma dificuldade dos pacientes nessa fase, principalmente aqueles que têm uma perda de peso maior e que precisam, às vezes, fazer várias operações reparadoras, em ter, por exemplo, aprovação
do plano de saúde para fazer isso? Existe essa dificuldade? Existe. Como é que você vê isso? Existe. Isso é até uma briga grande dos pacientes. Na verdade, o plano de saúde ele se defende e também não está de todo errado. Existem alguns pacientes que não têm indicação de cirurgia do ponto de vista estético, né? Eles buscam uma cirurgia estética. O plano de saúde não cobre isso. As operadoras cobrem cirurgias reparadoras, né? Então, infelizmente, para o paciente, às vezes o paciente quer fazer prótese de mama só. O plano não vai autorizar. O plano ele vai autorizar as cirurgias que são reparadoras. E o paciente que é o grande obeso, o paciente que tem realmente sobra de peles grandes na perna, no braço, no abdômen, é um paciente sofrido. Agora, ele vinha com uma doença muito mais grave anterior. Então, se a gente pensar no paciente que perdeu 70, 80 quilos, aquela pele está incomodando muito a ele, depois ele vai fazer a ressecção dessa pele e ele vai melhorar muito a qualidade de vida dele. Agora, o sofrimento das plásticas, o sofrimento da autoestima nessa hora que está com a pele sobrando, é normal e a gente trabalha muito isso junto com os psicólogos também, né? Agora uma pergunta um pouco difícil, talvez, de responder, que foi uma pergunta enviada antes para nós, que é o seguinte: a questão da melhora da imagem corporal, ela pode influenciar o paciente de uma forma negativa, se não houver um acompanhamento psicológico? Quer dizer, essa melhora da autoestima, ela pode, de alguma maneira, influenciar nos relacionamentos desse paciente, algum impacto nesse sentido? Como é que a gente deve falar sobre isso com os pacientes, alertá-los de alguma maneira? O que você tem a dizer? Eu acho que influencia muito. Eu acho que tem que ser alertado sim, tem que ser conversado sim, principalmente os pacientes que são casados, que já vêm com um casamento de mais longo tempo, e principalmente aquele paciente que tem um casamento que já não está tão bom assim, tá? As expectativas têm que ser muito bem conversadas, né? Infelizmente, tem mulheres que se operam e acreditam que depois que estiverem mais magras, os maridos vão voltar a ter um sentimento muito mais quente, vamos dizer assim, do que estava tendo. Isso, às vezes, não é a realidade, tá? E o homem é a mesma coisa. Às vezes, ele opera achando que vai emagrecer e vai voltar a ter uma potência sexual muito maior. Ele volta a ter uma potência sexual maior, mas quanto que é um muito maior? Então, isso tem que ser conversado, sim. A imagem corporal muda muito em relação aos relacionamentos. Os maridos normalmente ficam com mais ciúmes, as mulheres naturalmente vão comprar roupas novas, vão usar um pouco mais de decotes, vão ser mais observadas nas ruas, vão ser mais cantadas, e às vezes o marido não está mais acostumado com isso, ele preferia uma esposa que estivesse mais recatada, vamos dizer assim, tá? Então essas são coisas que vão acontecer, que são extremamente saudáveis, fazem extremamente bem para o ego daquela paciente, para a autoestima daquela paciente, e isso sim tem que ser conversado com o esposo, com a esposa, você tem que entender aquele momento de transição de vida. Os psicólogos sempre chamam o marido ou a esposa para conversar junto antes e depois da cirurgia. Então realmente uma cirurgia que mexe com todo o ambiente, mental, psicológico, social, metabólico, é uma cirurgia que mexe com muita coisa. Você vê isso também, Nossa, eu já vi relatos de pacientes falar que o marido largou por conta que a mulher começou a mudar muito a imagem corporal dela e ele perdeu o interesse por ela. Eu já vi relatos assim muito sérios da mulher recém-operada, 3, 4 meses, e está já com uma perda muito grande, e ele falou... Por ciúmes? Por ciúmes, plenamente por ciúmes. Tem que trabalhar os ciúmes. Sim, então o acompanhamento psicológico com esse esposo, com essa esposa, tem que existir para justamente ajustar as nuances de o que vai acontecer, o que pode surgir de efeito no relacionamento, o quanto que isso pode atrair outros olhares, né? As pessoas vão começar a olhar para essa pessoa operada de uma outra forma. Então, se não for muito bem ajustado, não for muito bem trabalhado entre o casal, pode gerar um aspecto muito negativo na vida dessa pessoa, desse paciente. Agora, muitos pacientes vêm antes da cirurgia com a preocupação em relação à sobra de pele, né? E assim, no sentido de tentar evitar que sobre muita pele, questionando sobre o uso de determinados suplementos, colágeno, esse tipo de coisa. É muito comum a gente ouvir
Funciona, não funciona? Eu queria que vocês dissessem. O colágeno, se a gente olhar do ponto de vista clínico e da parte científica, é um aminoácido. Um aminoácido, quando entra no organismo, ele vai ser igual a qualquer outro aminoácido. Mas eu costumo falar para os pacientes, eu acredito sim que o colágeno tem algum tipo de resultado, mas se ele estiver malhando. Se ele estiver malhando, o corpo dele vai precisar de mais substrato de aminoácido e proteína, e ele vai usar aquele suplemento a mais, vamos dizer assim. Se ele não estiver dando um suporte proteico bom para o corpo dele, ele não vai desenvolver a musculatura dele. Então, tudo que vem para somar, eu acho que é fundamental. O paciente tem que entender isso, reforçando o que eu falei uma vez. Ele tem que se alimentar bem. E quando o paciente chega para mim, depois de algum tempo de cirurgia, que está na academia, ou está com um personal, ou está com alguém acompanhando a parte de atividade física, e ele, junto com a nutricionistas, entende que a gente já está no momento de começar a suplementação, que eles chegam com uma prescrição de algum carboidrato pré-treino, chega com whey protein, essas coisas, eu fico extremamente satisfeito com aquilo ali. Porque ali ele está começando a entender que ele precisa ter um bom substrato para poder desenvolver o músculo dele, e o músculo dele consumir a gordura interna. Quando eu crio esse ciclo virtuoso, que eu chamo, eu tenho certeza que aquele paciente ele entendeu o processo da cirurgia. E não é como muitos outros pacientes que entendem que a cirurgia vai curar, o problema é que não vai. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é super positivo. Né? O que eu acho importante destacar é que a gente precisa explicar para os pacientes que eles têm uma meta de ingestão proteica diária. Né? E que o colágeno é uma proteína de baixo valor nutricional, então que não vai substituir a dieta ou até a suplementação proteica feita de outras maneiras. Né? Então, muitas vezes essas cápsulas são vendidas, difundidas como se fosse uma coisa meio milagrosa, evitando que vá sobrar pele ou que a pele vai... Né, e não vai acontecer. Eu também não acredito muito no colágeno. Pelo que eu já li, o que eu já busquei, o colágeno, assim, eu não vejo essa efetividade. A suplementação, o nutricionista realmente indicando uma alimentação bem proteica, bem equilibrada, vai trazer um efeito muito melhor. O que eu vejo, em alguns casos, infelizmente, é a relação de hormônio. E é um mercado que fica muito suscetível à utilização de hormônio. Porque, assim, a pessoa está querendo ganhar ou manter a massa muscular, e ali para quem não tem muito claro que é perder peso e você tentar estabilizar essa perda de peso, principalmente essa massa muscular, ele vai querer potencializar usando hormônio. Então, aí está o grande problema, que é um mercado, e se a pessoa não prestar muita atenção nesse detalhe, eles vão acabar entrando no caminho errôneo da utilização de hormônios. Uma orientação ruim, né? A Sueli aqui está comentando que realmente o esposo dela ficou mais ciumento mesmo, depois da cirurgia, né? E que bom, né? Que bom. Se for um filme saudável, né? Não é ruim. Mas segundo ela, ele disse que ele gostava mais de gordinha, mas que ela optou por ter saúde. Então, é uma coisa importante, né? Isso, lógico, são situações que a gente pode vivenciar no dia a dia, mas aqui eu quero ressaltar a importância da gente destacar que a cirurgia bariátrica é um tratamento de saúde. Né? E que obesidade, não existe obeso saudável. Isso é um mito que não existe. Exatamente. Não existe o obeso saudável e que a pessoa está fazendo um tratamento para ter mais saúde. Né? Aqui a Vanessa Cresce, ela fez um comentário que o casamento já havia terminado antes, eu tenho dúvidas dessa história, que se separa em razão de consequências da cirurgia. Na realidade, concordo com ela que é uma boa parte. Dificilmente um casal que está bem no casamento, quando um opera, o outro opera, depois desgasta o casamento. Normalmente já tem algum desgaste mal resolvido antes. Mas que muda muito o ambiente, muda. E todo ambiente que muda, ele fica um pouco mais complexo durante um tempo, né? Principalmente se o companheiro não aderir, por exemplo, a um programa de exercício, programa de alimentação, ele vai começar a observar aquilo como um agressor para a vida dele. Então, pode ser,
esse casamento estava estabilizado, ok, mas ele vê toda aquela mudança e ele não está ali contente com aquilo realmente vai criando um desconforto e realmente pode ser um atrito. É verdade, mas isso você sabe que essa é uma questão que já foi até motivo de pesquisa séria, né, e já foi publicada em revistas médicas de alto impacto. O estudo SOS na Suécia, que é um estudo muito conhecido, pacientes operados há mais de 20 anos, em comparação a pacientes submetidos a tratamento clínico, mostrou que ao longo desses 20 anos, os pacientes operados se divorciaram mais, mas também os solteiros casaram mais. Ou seja, equilibrou. Sem dúvida nenhuma, a questão da autoestima, isso acaba influenciando de alguma maneira, quer dizer, relacionamentos que já não estavam bons, isso pode servir de gatilho, vamos dizer assim, para que esse relacionamento termine. E, por outro lado, a pessoa que não estava se relacionando, isso também serviu de motivação e foi positivo para que ela se relacionasse. E é um grande momento do casal realmente voltar a ter mais tempo junto numa academia, né? Se um vai para a academia, leva o companheiro, né? Leva o companheiro para fazer uma alimentação mais saudável. Acho que é um grande momento de união do casal também. Se soubesse trabalhar isso bem, você fortalece o casamento. Buscar felicidade, exato. Novamente, se buscar ser feliz e tendo todo esses aspectos aproximados, com certeza. Vão trazer fatores positivos. E novamente reforçando da importância de toda essa discussão na consulta psicológica, né? Esse é um bom momento para se discutir isso. Aliás, hoje em dia, muitos pacientes enxergam a consulta psicológica no pré-operatório como uma coisa meio, vou lá pegar um laudo, uma cartinha, uma coisa meio pro forma para poder operar, mas vocês vejam quantas coisas foram conversadas aqui que o paciente ele realmente precisa refletir sobre tudo isso e a participação da família, dos parentes mais próximos, fundamental. Antes dessa tomada de decisão e saber o que esperar, né, do resultado, né, tudo isso. A Jamile faz uma pergunta sobre a albumina na hora da musculação. A albumina também é uma proteína que pode ser uma alternativa. A gente no hospital público usa muito isso como suplemento, né, porque até pelo custo ser menor, mas existem outras, né, Gadutti, melhores, existem, outros suplementos melhores. Lógico, né? Aí entra mais no âmbito da nutrição, mas assim, a albumina ela não vai trazer um efeito tão positivo quanto a proteína, o whey protein, mas hoje já existem estudos muito claros que a albumina para o exercício físico, para ganho de massa muscular, não é tão efetivo. É a proteína. 30 segundos, suas considerações finais, para encerrar o programa. Não, eu quero dizer a todos os pacientes que eles busquem ser felizes, como o Felipe colocou aqui. A cirurgia vai trazer essa mudança na vida, ele vai se ver de outra forma e ele tem que buscar esse caminho, se ver bem, estar bem e ser feliz. Felipe. Eu acho que é isso aí, ver a obesidade como doença, isso a gente tem que ter muito claro, é uma doença crônica, progressiva, incurável, que a cirurgia tem um papel muito importante no tratamento das doenças mais avançadas, mas que o paciente precisa buscar felicidade, buscar bem-estar, buscar mobilidade, buscar qualidade de vida. A gente vê muitas melhoras da glicemia, melhora do colesterol, melhora disso, daquilo outro, mas a qualidade de vida é o que realmente vai trazer o benefício para ele. Aí vem a parte da composição corporal, da imagem corporal. Agora, se tem uma dica que eu falo para todos os meus pacientes faça cirurgia, mas se programe, se ame, vá fazer sua atividade física regular, se alimente melhor, que você vai ter uma velhice muito mais saudável. Acho que essa é a grande mensagem. Prolongamento de vida. Eu agradeço a todos que participaram hoje desse Bari Live, agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica por participar e moderar o Bari Live no dia de hoje. Lembrando a todos que todas as quintas-feiras, às 20 horas, tem Bari Live, sempre com temas muito interessantes e que vocês que nos assistem podem mandar sugestões de temas e assuntos sobre os quais vocês gostariam de ouvir. Muito obrigado a todos e até o próximo Bari Live.
Disposição, acho que eu dizia assim, com diabetes, da forma que eu estava, eu acho que morri um pouquinho mais a cada dia. E eu já não tinha mais o funcionamento perfeito de um rim, já estava perdendo uma vista. E de repente hoje eu já tenho meus rins funcionando perfeitamente, a vista também. Não, eu não andava 100 metros sem ter que parar umas 3 vezes me segurando. A impressão que eu tinha é que eu tinha um sapato de ferro, eu andava de escafandro. Hoje eu vou bacana aí, sem... Posso andar uns 1.000, 2.000 quilômetros que não me canso mais. Eu era diabética há uns 16 anos. Aquele que, assim, meu marido criticava muito, você não sai do Facebook. E no Facebook eu achei a chamada. Eu usava 84 unidades de insulina por dia. Embora muitas pessoas achem que eu fiz para emagrecer, eu fiz justamente para me livrar do diabetes. A minha vida melhorou muito, eu digo assim, 1000% em termos de qualidade de vida. Mais disposição, mais alegria de viver, porque eu amo viver. Eu acho que a vida é um dom que a gente não pode, sei lá, só ele vai levar. Então eu falo, se tivesse que fazer 1000 vezes, eu faria novamente.